aproveitando que o senhor, então, teve um ensino em escolas de primeiro mundo, tudo, de que forma o senhor pôde aproveitar e aplicar isso na sua experiência como parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior da América Latina? Olha, eu acho que tem dois critérios, talvez até 3 critérios importantes para a nossa vida profissional. Deve haver outros, mas 3 básicos, que é o conhecimento teórico, que a gente consegue através da escola, das universidades, o conhecimento prático, que é o conhecimento de vida da gente, lidando na profissão, e também o conhecimento familiar, que o pai e a mãe passam para a gente. Eu, graças a Deus, tive sorte no ponto de vista familiar, pelo pai e pela mãe que tive, que sempre se preocuparam em trazer para mim, além dos pensamentos cristãos, a necessidade de que eu me preparasse para a vida adulta. Então, que eu sempre lesse livros ao máximo, que eu sempre praticasse esportes, para que eu sempre procurasse conhecimento também. Então, eu sempre tive essa ambição, no bom sentido. Tem muita gente que fala que ambição é uma palavra negativa, mas ela não é. A ambição em si é você crescer. Então eu fui sempre pesquisando quais eram as melhores universidades para que eu pudesse estudar. Então, o colegial eu fiz no Canadá, para que eu tivesse um inglês adequado. Morei numa cidade chamada Lethbridge, no Canadá, fica na província de Alberta. E quando eu voltei ao Brasil, procurei a melhor faculdade que tinha de administração de empresas e pública, porque eu queria ter o conhecimento tanto na área pública quanto no âmbito empresarial. Tanto que eu estudei os 2 âmbitos. Sou formado em administração, em virtude de ter estudado os dois, tanto a parte de pública quanto a parte de empresas. Então, a FGV era a melhor, a Fundação Getúlio Vargas. Então, eu corri para poder passar na FGV, estudei só para isso. Então, passei na FGV. Né? Hoje, sou formado em administração pela FGV. Quis fazer pós na USP, em Ribeirão Preto, para poder estudar sobre gestão estratégica, justamente, você fez a pergunta em relação ao ponto de vista profissional, aqui como político. A política está muito envolvida com estratégia. Então, eu me senti na necessidade de estudar gestão de estratégia. Né? E eu fiz isso através da USP, na minha pós-graduação. E também pela GV, eu poderia fazer intercâmbios pela Fundação Getúlio Vargas. E eu quis estudar em países desenvolvidos para que eu pudesse trazer um pouco do conhecimento da área pública e empresarial de lá, seja para a minha empresa, para a empresa da minha família, do ponto de vista empresarial, e seja para a área pública, na função que eu vier a assumir como político. Então, eu estudei em Harvard, nos Estados Unidos. Lá eu estudei sobre os países emergentes, como funcionam investimentos e área pública dos países emergentes. Então, eu estudei sobre Índia, Rússia, China, África do Sul e Brasil. Estudei também em países que chegaram a ser emergentes e hoje são desenvolvidos, como é o caso da Coreia do Sul, por exemplo. O que talvez os investimentos, a estrutura que foi feita pela Coreia do Sul para que pudesse alcançar o patamar que se alcançou. Isso foi em Harvard, nos Estados Unidos. E na HEC Montreal, no Canadá, que é uma universidade, Montreal fica dentro da província de Quebec, que é uma província francesa, mas Montreal é uma cidade bilíngue. E tem a universidade inglesa, que é a McGill University, e tem a universidade francesa, que é a HEC Montreal. Estou usando a pronúncia meio aportuguesada para poder dizer aqui. E lá eu estudei sobre empreendedorismo. Então, estudamos sobre empresas empreendedoras, como é o caso do Cirque du Soleil, por exemplo, o caso da Harley Davidson, por exemplo, e também estudei sobre o empreendedorismo na área pública, as Smart Cities, investimentos na área pública que realmente tiveram impacto na sociedade, como é o caso de Curitiba, do sistema de ônibus, que Sim. lá atrás foi uma referência mundial. Vancouver, para você ter uma ideia, copiou de Curitiba o sistema de ônibus. Então, foi esse o conhecimento que eu procurei lá fora para que eu pudesse, de certa forma, aplicar na minha carreira pública. E quando eu voltei para o Brasil, e depois quando eu me formei na FGV, aí eu comecei realmente a trilhar a minha carreira como político. E com toda essa experiência, realmente o senhor vivenciou a experiência de um ensino de primeiro mundo. Aqui à frente da Assembleia Legislativa, como deputado, o senhor quis transportar tudo isso que o senhor tinha aprendido para uma melhor educação para os milhões de crianças aqui do estado de São Paulo? Para um ensino melhor? Então, mas aí vem o terceiro ponto que eu lhe falei, né? Aí você entra para o prático.
Aí você desaprende tudo para você aprender como é que funciona o mundo político, para depois você conseguir juntar o teórico com o prático. Então, a Assembleia, por si só, ela é uma universidade de político. Ela ensina a gente a lidar com pessoas. Ela ensina a gente a lidar com as instituições que nós temos. Qual o maior desafio? O maior desafio, eu acho que é superar os adversários políticos. O maior desafio é um político superar o outro, porque quando você quer crescer na política, você vai ocupar a cadeira de alguém. Não existe 2 prefeitos em uma cidade. Existe a Assembleia, são 94 cadeiras. As cadeiras não vão aumentar para que você seja eleito. Então existe, claro que no bom sentido, não são inimigos, mas são adversários. E para que você possa vencer o seu adversário, você também tem que inovar, você tem que trazer ideias novas, você tem que falar o que o eleitor está falando. E o Brasil existe todo um contexto que, além de tudo isso, você tem um contexto muito pesado das instituições em si. A imprensa brasileira era muito complexa, o poder judiciário é muito complexo, o poder político ele é muito complexo. O Brasil parece simples, mas não é. Né? Então, não é para amadores. Não é para amadores. Então, e eu entrei na política muito jovem. Então, é um constante aprendizado que eu tenho ao longo dos anos para poder compreender essas instituições, claro que respeitá-las, compreender os meus adversários, respeitá-los também, e dentro dessa sopa de letrinhas, ainda conseguir assumir o mandato de deputado e realmente exercer com dignidade e trazer um bom resultado para a vida das pessoas. Eu vou falar para você da carreta da mamografia. Eu achava que era fácil levar para Limeira uma carreta. Não é. A história por trás disso, existe toda uma dificuldade de mais de 1 ano para conseguir. Valeu a pena? Valeu a pena. Eu não sei quantas mulheres eu mudei a vida delas. De uma eu já sei que eu mudei. Para mim isso já valeu mais do que o mandato inteiro. Mas a luta por trás disso é muito grande. Não é simplesmente você virar deputado e falar, olha, eu quero isso ali que você consegue. Tem toda uma questão legal aqui, tem toda uma questão de discussões e conflitos políticos para você poder realizar algo. Eu quis levar a FATEC para Limeira. Eu não consegui. Eu consegui o recurso para levar a FATEC para Limeira. Mas eu não consegui implementar a FATEC em Limeira. Por quê? Porque houve uma disputa entre o prefeito e eu. O prefeito não queria, eu queria. Então, se o prefeito não dá o terreno, ele até disse que ia dar o terreno, ele tinha que fazer o projeto de adaptação do prédio. Ele não quis fazer o projeto, passou do prazo, eu perdi o recurso. Então, é muito ruim isso para nós. Né? Quem perde é a sociedade, só que isso é política. Então, cada dia que passa, eu estou aprendendo a lidar cada vez mais. Eu ainda sou talvez eu seja um pouco embrionário nisso ainda, porque cada dia que passa eu aprendo mais e agradeço a Deus por isso. E nós temos que ter humildade para realmente assumir que ninguém sabe tudo, então nós temos que cada dia aprender mais. Mas, desde quando eu virei deputado, o que eu aprendi aqui a faculdade não ensina. Esse relacionamento entre autoridades, entre pessoas, entre poder público, isso é algo que só a vida ensina.